O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta semana discutimos sobre cultura e formação política feminista. E hoje preparamos um resumo com os pontos mais importantes. Esse projeto, ele foi iniciado lá em 2018, anteriormente, sob a liderança da Juliana Borges. E depois ele foi continuado pela Sofia Toledo, e atualmente eu que coordeno essa pesquisa. E dentro dessa pesquisa, foram encontradas, né, ao longo dessa pesquisa que traz as chacinas de 2011 a 2024, 4 tipologias que definem o fenômeno das chacinas como fenômeno político da violência no Brasil, que são o policiamento e as operações policiais, o feminicídio, os feminicídios, aos conflitos agrários e a política de drogas, que é onde a gente enxerga que é, de fato, o fenômeno que reúne todas essas tipologias e constitui, né, uma tecnologia da violência no Brasil. Quando a gente traz a relação entre as mulheres e a violência, nessa pesquisa de chacinas, a gente evidencia muito diretamente aos impactos, né, indiretos e diretos que ocorrem com as mulheres. Primeiramente, em relação às chacinas e os feminicídios, a gente encontra, né, um padrão de chacinas que são ou que ocorrem a partir dos ideais dos ideais misóginos, dos ideais que impulsionam a violência de gênero. No nosso livro de chacinas e feminicídios, a gente correlaciona com 2 casos principais nesse sentido, que é o caso da chacina de Realengo e o caso da chacina de Campinas, que são 2 massacres, né, chacinas que ocorreram impulsionadas pela violência de gênero, pelo ciúme, né, pela não aceitação do não da mulher, e foram casos que deixaram mais de 3 mulheres mortas. Um dos casos ocorre dentro do ambiente familiar, então a família inteira acaba sendo dizimada por essa violência de gênero, esse feminicídio. Então, a gente enxerga nesse primeiro ponto que as chacinas, elas também têm uma tipologia e que seria uma influência direta, né, com a violência. Indiretamente, a gente pode enxergar que toda chacina deixa resquícios para a mulher, seja ela direta ou indiretamente. Porque a mulher, ela é a mãe, ela é a irmã, ela é a trabalhadora que está passando ali no momento. Então, as chacinas, elas também têm um impacto indireto para as mulheres. Então, ela também ocorre de uma violência indireta,
Então, por isso que a gente encontra, né, o movimento das mães, das mães e familiares de vítimas de violência do Estado. Muitas mulheres, elas são assassinadas diante das operações, por bala perdida e etc. E isso também entra nessa violência indireta, porque mesmo em alguns casos que as mulheres ainda não são alvo, elas ainda são alvo porque elas estão dentro daquele território de violência, elas são mulheres negras, elas são mulheres periféricas e ainda assim elas são atingidas por essa política da morte que está dentro do Brasil. Eu sempre falo isso para as pessoas entenderem que um dia uma amiga aí de Brasília, "Ai, mãe, não, eu vou morar no seu Pará, mãe, não, eu vou passar um tempo trabalhando lá. Eu, poxa, que legal, para onde você vai? Eu vou para Santarém. Santarém, algumas horas de voo daqui para lá. E um diazinho de barco. Há município aqui que são 16 horas de barco, aqui dentro do Pará. 16 horas de barcos, entendeu? Outros municípios, a gente passa um dia, uma noite ou 2 dias de carro na estrada para chegar no município, no outro município. Então, Pará, a logística dele é uma loucura. Então, o norte sempre é mais difícil para a gente. E isso tudo também nos emperra, né? E nacionalmente eu acredito que falta. Olha, nós tivemos uma pesquisa socioeconômica do governo federal em 2011, que foi enquanto eu estava no Conselho de Segurança Alimentar. Eu trabalhei 2 anos para que essa pesquisa saísse. Finalmente o MDS me ouviu, o Conselho votou a favor, nosso Conselho de Segurança Alimentar, o MDS me ouviu e a CEPI, e eles fizeram. Foi a primeira pesquisa nacional. A pesquisa foi no campo socioeconômico desse povo. Existe esse livro, né? E aí, depois da pesquisa socioeconômica, foi experimento, foram em 5 estados, né? Rio Grande do Sul, Pará, Belo Horizonte, Minas Gerais, né? 3, Pernambuco e outro eu esqueci. Mas foram nesses estados. E eu supervisionei esse trabalho. E daí eles ficaram, assim, surpresos com a quantidade de casas, que eles não sabiam que existia tanto, vou falar assim, macumbeiros no Brasil, eu achei muita graça disso, deles falarem, né? E também ficaram muito mais, vamos dizer, surpresos, e vou dizer até assim, decepcionados, tristes com como esse povo vive economicamente, entendeu? E porque tinha foto das casas, eram 100 perguntas. Então, aí foi a última pesquisa a respeito desse povo. E foi uma coisa pequena, foi pequena. Ela não foi no estado, ela foi só na capital de cada estado. Imagine se ela fosse para o interior, entendeu? E daí saiu o plano para o nosso povo, mas que não foi concretizado, né, o primeiro plano. Então, falta para o nosso povo, falta eu digo assim, uma política mais incisiva, um comprometimento mesmo maior com esse nosso povo, sabia? Eu sinto isso. Eu vejo em outras religiões, mas é aquela história do racismo, tanto institucional como estrutural, que ninguém quer se meter. Por isso que eu disse uma vez para o companheiro, quando ele estava em, em andanças pelos estados, né, como candidato à presidência da República, eu estive com ele, né, eu fui representar meu povo
Eu disse a ele isso, algumas coisas, e eu sempre digo, eu admiro porque ele não tem vergonha de tirar uma foto do nosso lado e depois a foto ser exposta, porque é muito difícil. Eu tive aqui em Belém, candidato de esquerda nosso, que ele fingia que não nos conhecia, e a gente percebeu o pavor dele de estar aí uma foto do nosso lado. E nesse dia aí eu falei, o candidato estava lá, e eu falei isso, sabe? Porque é muito dolorido para nós, e a gente sempre diz, nós votamos também. Então, é muito, é muito, eu não sei nem como é falar, eu acho que é triste mesmo, é muita tristeza da gente ter muito isso com os candidatos. Eles chamam a gente para uma coisinha, por outra, mas nós somos mais. É para, por exemplo, aqui a gente, quando é convidada, é para a gente meio folclore. E para dizer que, eu abraço tudo, mas não é bem assim. Então, tudo tem que partir do governo federal. Esperançar, como diria Paulo Freire, né? Esperançar é muito necessário, apesar de todos os perrengues, de todas as dificuldades, de todas as violências, sejam elas físicas ou simbólicas, né? Direcionada para as mulheres daqui, né? Maioria mulheres negras, para os homens daqui, maioria homens negros, né? Que são os mais atingidos, né, pelas violências, pela ausência de políticas públicas, né? Mas há muita beleza, há muita beleza. Então, esse livro é um convite para a gente ver poesia, por exemplo, nos nossos animais de estimação, né, na natureza, nas flores, nas plantas, né? Eu tenho uma preocupação muito grande com a questão ambiental, né? É, a gente precisa muito da natureza, a natureza não precisa da gente, né? Não ser dos nossos cuidados, mas a gente precisa dela, demandamos dela, e ela cuida tão bem da gente, a gente cuida tão pouco dela, né? E a natureza que está muito próxima da gente, por exemplo, são os animais de estimação, né? Ter esse cuidado com eles, né? São seres vivos, né? Que sentem, podem não expressar como a gente, né? Mas sofrem também, sentem dores também. Então, é um convite para que crianças, né? Para que desde cedinho crianças olhem ao redor, né? E pensem assim, tudo aqui importa, né? Tudo isso aqui importa para minha experiência nesse planeta. E mesmo no feio, mesmo na rua, né, sem saneamento básico, por exemplo, na rua com lixo, né, exposto, ainda assim há uma beleza. Não nessa falta de saneamento básico, não nesse lixo exposto, né, mas há uma beleza. E eu falo, né, nessa mãe que passa apressada, levando o filho para a escola, né, é uma beleza nesse amor que quer educar, né, na senhorinha que está sentada numa calçada, né, rememorando sua juventude, lembrando da sua juventude. Há uma beleza no gato, né, no miado do seu gato, no balançar do cachorro da gente, nos passarinhos que estão aí cantando, né. Eu sempre lembro assim que meu primeiro contato poético na vida, eu lembro que eu uma vez acordei muito cedo, meu pai era vivo, eu era muito apegada ao meu pai, e ele acordava super cedo, né, meu pai era vaqueiro, né, tinha um costume de interior, acordava muito cedo, aí eu acordei, ele acordou, eu acordei também, e a gente foi sentar na frente da nossa casa. E aí ele botou uma cadeira, eu sentei na perna dele e a gente ficou vendo o dia amanhecer. Eu nunca tinha visto o dia amanhecer. Então aquilo me encheu minha alma de uma beleza, sabe? E parecia que eu sentia aquela beleza por todos os sentidos, né? Eu sentia o cheiro, era um cheiro diferente no tempo, né? Aquele cheiro do orvalho, do dia amanhecendo. As cores eram outras, né? De uma beleza, de um vermelho misturado com azul, uma coisa belíssima. E os sons, né, dos passarinhos todos cantando, acordando. Então, e o contato, né, do meu pai, do carinho do meu pai, a proteção do meu pai. Aí eu sempre lembro disso como a minha primeira experiência poética, assim. Claro que na época eu não conseguia dizer isso aqui para mim, isso aqui é poesia, né? Eu não conseguia. Só adulta é que eu venho é,
entender que aquilo ali era poético, né? Que a vida é cheia de poesia, né? E ali, para mim, foi um momento de muita poesia, né? De muita beleza. E é isso que a literatura é feita, né? A literatura, ela é a própria vida. Ela é a própria vida sendo escrita, descrita, inventada, reinventada, ficcionalizada, né? Mas ninguém parte do nada, nenhum escritor parte do nada. Mesmo aquele que escreva ficção e tal, ele está partindo de uma realidade concreta, né? Pelo menos eu penso assim, não tem como a gente não partir disso que a gente vive, né? Que a gente escuta, que a gente vê, que a gente sente, né? Foi o meu primeiro contato com a sala de aula, e aí eu percebi que se eu falasse daquele jeito, a galera entendia, e aí eu ia aprofundando os conhecimentos, e aí eu fui explicando para os meninos como que a poesia poderia ser um instrumento político de eles conseguir reivindicar e falar as coisas que pensam como coletivo e como indivíduo. E aí nasceu a primeira ideia do Poesia que Escurece, que é essa metodologia de educação popular. Quando eu voltei para Rio Branco, que é a capital do estado, eu voltei com essa cabeça. Eu preciso montar uma aula, eu preciso rodar com essa aula nas escolas e eu preciso com que isso chegue na ponta. E aí eu trouxe essa metodologia para o Coletivo Central de Slam. Falei, gente, eu pensei nisso aqui. E a gente foi refinando, cada vez mais juntos. A cada edição do Poesia que Escurece, a gente vai refinando. A gente está na 14ª edição do Poesia que Escurece. Já foram mais de 1.000 alunos formados por essa oficina, que passaram pela oficina. E hoje a gente tem a alegria de dizer que a cena da poesia falada no Acre, ela é majoritariamente construída a partir dessa oficina. Então, os alunos, hoje o campeão estadual de poesia que vai representar a gente no Slam BR 2025, ele é um aluno do Poesia que Escurece. A campeã de 2024 é uma aluna do Poesia que Escurece, né? Então, tipo assim, é um movimento de rotatividade, e a gente fala muito de circularidade, né, do povo preto, a ancestralidade. E para mim essa é a circularidade. Eu, né, como arte educadora, formar um aluno, esse aluno entrar dentro do sistema da poesia falada, da cena mundial, nacional da poesia falada, porque a gente não pode se resumir somente ao nosso território, embora ele seja muito importante, e a partir daqui, esse aluno se virar um formador. Então, esse é o intuito do Poesia que Escurece. E aí a gente trabalha escrita criativa, poesia falada, criação de zine, atrelado ao letramento racial, à justiça climática e às questões de gênero. Então, é uma metodologia que foi se tornando ainda mais completa. E uma parte importante dela, que eu acho que são os zines que saem dessa oficina, que são os livretos de poesia. Porque hoje, nacionalmente, isso é a título de informação para as companheiras que estão aí assistindo, a cena da literatura brasileira hoje é majoritariamente composta pelo movimento do Slam. O Slam, que é esse campeonato de poesia falada, ou batalha de poesia, que agrega várias pessoas. E o que seria esse Slam? Estou falando de Slam porque o Slam também está dentro da metodologia Poesia que Escurece. O Slam, ele é esse campeonato de poesia que pode poesias até 3 minutos, porque 3 minutos que tem que ser democrático, para todo mundo falar. Então, trabalha a democracia também com esses 3 minutos. O Slam tem as regras que tem é que você não pode usar adereço cênico. Então, você só pode corpo, voz e expressão. Existe Slam em Libras também. Então, é corpo, voz e expressão. E os jurados são escolhidos na hora. A maioria dos slams é assim. Então, dentro dessa metodologia, a gente sempre finaliza com o slam, onde os alunos botam a prática no campeonato de poesia. Essa produção da vida não se limita ao trabalho doméstico. Ela é também uma dinâmica de cuidar para que as pessoas possam estar presentes no mundo social, no mundo público como um todo, e também na sua vida pessoal e afetiva, e, ao mesmo tempo, reproduzir as necessidades básicas da sociedade como um todo. Então, quando nós falamos em trabalho e autonomia econômica,
nós estamos buscando, em primeiro lugar, reconhecer esse trabalho cotidiano das mulheres. Reconhecer que isso é trabalho. Isso não é apenas, como muitas vezes a gente aprende desde pequena, uma dedicação pessoal de afeto. Cuidar das crianças desde o início da vida, ainda como bebês, depois no processo escolar, no período de crescimento, cuidar dos adultos, realizar as tarefas da vida, da produção econômica, da produção de alimentos e da produção agrícola. As mulheres são muito responsáveis pela produção de alimentos também. Então, quando nós falamos em autonomia econômica, o primeiro elemento é esse: reconhecer esse trabalho como trabalho e ser reconhecido e valorizado como parte da economia, como parte da produção econômica da sociedade. O segundo elemento é que uma parte fundamental desse trabalho, que é realizado como se fosse uma responsabilidade natural das mulheres, não é natural. Ele é atribuído às mulheres como parte de uma forma de organização do trabalho que nós chamamos de divisão sexual do trabalho. A divisão sexual do trabalho é a base do que nós temos na nossa sociedade como relações intersociais de gênero ou relações sociais de sexo. É o que estrutura a desigualdade entre mulheres e homens na sociedade e estabelece essa base material da desigualdade. A desigualdade não é uma coisa da cultura, porque as mulheres são mais frágeis, mais delicadas, ou as mulheres são mais emotivas. A desigualdade é dada por uma definição que estrutura a sociedade da divisão sexual do trabalho, que faz com que haja um trabalho atribuído às mulheres e um trabalho atribuído aos homens. No nosso conhecimento da economia da esquerda, o trabalho do Marx e Engels chamaram muita atenção para o processo de divisão do trabalho como uma forma de organização da economia capitalista. Mas, naquele momento, eles chamaram muito atenção para dois processos de divisão do trabalho e organização do trabalho. A divisão entre o trabalho intelectual e o trabalho material. Então, a ideia de que o trabalho intelectual era mais valorizado, visto como mais avançado do que o trabalho material, físico, de organização, de produção econômica, e a divisão internacional do trabalho, que determina também que alguns países, como o Brasil, por exemplo, são vistos como produtores de matéria-prima ou de bens primários, que são alimentos, produtos minerais, produtos, matérias de produção mineral não industrializada. E outros países são países com desenvolvimento de bens industriais, de bens de consumo duráveis. Então, essa divisão do trabalho que o Marx e Engels já analisavam, eles associavam de uma maneira muito forte, e é correta essa associação, a uma forma de dominação, exploração e desigualdade do trabalho. O que eles não verificaram e não chamaram atenção naquela época, e isso foi um ganho do debate do feminismo, do debate das mulheres, é que existe uma forma estrutural de divisão do trabalho, que é a divisão sexual do trabalho.
Nesta semana discutimos sobre cultura e formação política feminista. Que semana que vem tem mais.